Em 1801, o químico Charles Hatchett, que na época trabalhava para o Museu Britânico em Londres, analisou um pedaço do mineral columbita, que fazia parte do acervo da instituição. Identificou que havia, entre outros elementos, um material diferente daqueles já conhecidos. Essa descoberta deu início à história do nióbio, um metal de transição capaz de transformar as propriedades de outros materiais. Apesar de ter sido encontrado primeiramente na columbita, o nióbio está presente em outros minérios, como a tantalita, e também pode ser obtido a partir da loparita, da euxenita, da manganotantalita, da samarskita e do pirocloro. Este último, aliás, é um dos minérios que serve de base para a produção brasileira de nióbio. Apesar de atualmente 90% da produção global estar concentrada no Brasil, existem 85 depósitos minerais que podem servir de base para a produção de nióbio no mundo. A maior parte não é explorada comercialmente. Por aqui, existem depósitos no Amazonas, em Roraima e em Goiás, mas é no estado de Minas Gerais que está concentrada a maior parte da produção brasileira. O Brasil deu os primeiros passos para o desenvolvimento científico que tornou o nióbio relevante no mundo. Ou seja, o conhecimento e a tecnologia do Brasil estão por trás da produção mundial de nióbio e suas aplicações. Um trabalho feito há mais de 6 décadas, não só do ponto de vista de descobrir o processo e entender como produzir de forma competitiva, mas também do ponto de vista de aplicação. Se a gente voltar 6 décadas no tempo, na nossa origem, o mercado era igual a zero. Então a CBMM, além de desenvolver processo em Araxá, ela fez um grande trabalho de explicar para o mundo os benefícios de adicionar esse metal nas mais diversas aplicações, tanto no Brasil como fora do mundo. Então, talvez essa é a principal virtude, a principal força que fez a empresa se tornar referência mundial. Não é por acaso que a história do nióbio se conecta com a história da CBMM. A empresa, que fica localizada em Minas Gerais, há mais de 60 anos, investe em pesquisas para o desenvolvimento de novas aplicações para o nióbio, boa parte delas em parceria com universidades. É o caso da colaboração, nas décadas de 70 e 80, com o Departamento de Engenharia de Materiais da Escola de Engenharia de Lorena, ligada à Universidade de São Paulo. Uma etapa importante para que se alcançasse o conhecimento técnico para ampliar a produção de nióbio puro. Essa parceria com a CBMM é uma parceria antiga, foi, na minha opinião, Carlos, um dos mais exitosos exemplos de cooperação entre universidade ou centro de pesquisa e a indústria. Porque praticamente do nada se criou o que se tem hoje. Então, Lorena basicamente, na época, a antiga Fundação de Tecnologia Industrial, era uma empresa de economia mista, estatal, privada, e a gente conseguiu, ao longo desses 15 anos, desenvolver toda a tecnologia de produção de nióbio, do pentóxido, que era fornecido pela CBMM, a todos os parâmetros de redução luminotérmica para obtenção do metal na forma impura e depois a purificação usando a fusão por feixe elétrico. Você já sabe que o Brasil é o principal produtor de nióbio do mundo e que começou aqui o desenvolvimento científico em torno deste material, que é peça-chave para a inovação na indústria. Mas afinal, para que serve o nióbio? Existe um folclore sobre o nióbio de que ele é um elemento raro, né? Na verdade, não é. Ele é um elemento tão comum na natureza quanto o cobre, por exemplo. Eu cito sempre o cobre, porque o cobre é mais comum para as pessoas entenderem, né? Está na natureza, na forma de um minério, e aí o que tem de diferente do nióbio é que ele traz propriedades químicas, propriedades estruturais especiais, diferentes dos outros elementos químicos, né? Ao longo dos anos, com o avanço da ciência de materiais, as principais características do nióbio foram descobertas: alta condutividade térmica e elétrica, maleabilidade, ductilidade, que é a capacidade de deformar sem quebrar, alta resistência à corrosão, ao calor e ao desgaste. Esses aspectos tornam o nióbio um verdadeiro coringa para a indústria, empregado hoje em segmentos distintos, como mobilidade urbana, infraestrutura, energia,
saúde e engenharia aeroespacial. Entre as inúmeras aplicações do nióbio, a mais conhecida está relacionada à siderurgia, segmento que utiliza o metal há mais de meio século. O nióbio, uma vez que ele é purificado e misturado ao aço, na produção do aço, alguns gramas dele em toneladas de aço, deixa o aço muito resistente. A cadeia do aço foi o ponto de partida para que o nióbio revolucionasse outras áreas. É o caso do setor de energia, um dos primeiros a incorporar os benefícios da liga metálica ferro-nióbio, ainda na década de 60, para o transporte de gás. Toda a tubulação de gás que você vê de gás usa nióbio. Não tem como não usar o nióbio. O nióbio, como você sabe, ele é um microligante, ou seja, pequenas quantidades alteram a composição do aço, e ele é um grande refinador de grão, né? E quando você refina o grão, você dá propriedade para o aço, ele fica mais resistente e mais tenaz. Então, para a tubulação de gás, ele é importantíssimo, porque, imagina, quando você pode usar menos quantidade de aço, né? Com uma pressão maior. Então, grandes tubulações de gás no mundo inteiro utilizam aços que têm nióbio, exatamente por causa disso. Ainda sobre energia, é preciso falar sobre os nanocristais. Esses materiais, 10 mil vezes menores do que um grão de aço, estão revolucionando a indústria de eletrônicos e fazem parte do futuro da mobilidade com os carros elétricos. Os nanocristais são produzidos em forma de fitas feitas a partir de uma liga que tem aproximadamente 6% de nióbio na composição. Então ele tem propriedades magnéticas excelentes. E hoje, com toda essa revolução de celular, equipamento, ele está sendo cada vez mais demandado. Então é um material que cresce a números quase que exponenciais todo ano, né? E ele está sendo muito utilizado em quê? Eu vou dar alguns exemplos. O celular wireless, né? Quando você coloca o seu celular para carregar sem fio em cima do carregador, dentro dele, ali do celular, existe o que a gente chama de shielding. Uma fita de nanocristal que a função dela é fazer com que o celular não interfira no funcionamento do carregador e vice-versa. Então, essa é uma das aplicações que estão sendo utilizadas e a gente vê um crescimento gigantesco. A Apple mesmo, recentemente, anunciou que eles estão utilizando o nanocristal agora no último celular que eles lançaram. Outro ponto relevante sobre os nanocristais é que podem ser usados em medidores de energia, garantindo precisão e sensibilidade nas medições. Um bom exemplo para essa aplicação são os painéis solares, nos quais os medidores de alta precisão, feitos com nanocristais, controlam a energia gerada e consumida pelas casas com máxima eficácia. Os nanocristais estão revolucionando a indústria automotiva ao contribuir com a eficiência energética dos carros elétricos. Mas muito antes dessa discussão começar, lá na década de 80, o nióbio já revolucionava a produção de carros, trazendo mais segurança para a estrutura dos veículos. A melhoria de segurança veicular, assim como mais recente agenda de eficiência energética, tão importante quanto a sustentabilidade, ela exige materiais mais resistentes, mais avançados. E o nióbio também, ao longo desse tempo, ele se demonstrou um grande aliado dessa revolução que aconteceu e que continua presente, principalmente agora com novas fontes de energia no motor dos carros. Em diversos países estão sendo estabelecidas metas para que as frotas de veículos movidos a combustíveis fósseis sejam trocadas por veículos elétricos. Mudança que visa a preservação do meio ambiente. Só é possível porque a tecnologia avançou e, por meio do nióbio, a estrutura dos carros ficou mais robusta e segura, na mesma medida em que se tornou mais leve, o que facilita a utilização dos motores elétricos. Outro segmento amplamente beneficiado pelo nióbio é a construção civil. Grande parte do aço empregado em projetos mundo afora contém nióbio na composição. E a escolha dos projetistas por esse material também é motivada pela segurança que oferece, seja em regiões onde a natureza desafia os limites da engenharia ou em projetos que demandam o máximo dos materiais empregados. O nióbio
tem papel de destaque. A gente pode dar exemplos até da nossa cidade aqui, onde a Jovem Pan está localizada, que é São Paulo. Quem é paulistano talvez vai se lembrar bem aí do caos que foi com um problema estrutural numa ponte. E basicamente quase bloqueou o trânsito em São Paulo. Então, segurança em viadutos, assim como segurança em construções, assim como sustentabilidade com o uso de materiais mais avançados que permitem o que a gente chama de desmaterialização das construções, são agendas muito importantes. Também, talvez para dar um outro exemplo aqui do Brasil, nossa capital Brasília, o grande cartão postal que é a Ponte Juscelino Kubitschek, também leva a nossa tecnologia para garantir um design e uma segurança maior nessa edificação. Nada disso seria possível se você não tivesse um material de alto desempenho, né? Então, quando a gente fala do contexto do aço, né, você tem um material sofisticado, um material que tem uma performance numa faixa ampla de temperatura muito satisfatória, que tem resistência mecânica, isso vai te permitir, a partir dele, construir projetos que vão ganhar em sofisticação também no que diz respeito à segurança e maior vida útil. A importância do nióbio para o setor da siderurgia é tão grande que 80% do volume de vendas da CBMM atendem clientes desse segmento. Das inúmeras aplicações do nióbio em siderurgia, pelo menos 40% estão relacionadas com a construção. Entre os motivos, além da maior resistência que oferece, o nióbio reduz a quantidade necessária de materiais em um projeto e traz benefícios ambientais importantes. Nos últimos anos, o nióbio deixou de ser um ilustre desconhecido das pessoas e se tornou objeto de interesse e curiosidade. Esse metal, descoberto há mais de 200 anos, é peça-chave, ainda hoje, no ambiente de inovação e na construção de um futuro mais sustentável. É por isso que a ciência continua em busca de novas aplicações para esse elemento, como a engenharia aeroespacial, por exemplo. Então, o que as pesquisas tentam encontrar? Uma maneira de substituir os materiais metálicos que hoje lá se encontram. Os materiais metálicos hoje usados nessa, que a gente chama primeiro estágio de turbina, são ligas à base de um outro metal chamado níquel. Só que essas ligas à base de níquel têm uma temperatura de fusão relativamente baixa. Então hoje você não consegue aumentar a eficiência do motor a jato se você não conseguir aumentar a capacidade desses materiais resistirem em temperaturas mais elevadas. Do ponto de vista científico, a coisa tem que continuar, porque a gente não pode se dar por satisfeito. Você imagina, antes da Segunda Guerra, os aviões eram tipo assim, trabalhando igual um motor de carro, né? Pistão, cilindro, igual motor de carro. Os caras achavam que motor a jato nunca ia acontecer, por exemplo. E olha só, se eles ficassem satisfeitos, eu já tenho avião lá, será que a gente precisa de coisa muito melhor que essa? O que eu quero dizer para você é que nesse momento, até o momento pelo menos, não tem grandes perspectivas, tá? De um material metálico estrutural para alta temperatura que eu estou te falando, para substituir as ligas de níquel. Uma das ligas de níquel mais comuns na aviação é a Superliga 718, que tem 5% de nióbio na composição. Como o metal já se mostrou eficiente, o que os pesquisadores têm estudado nos últimos anos é a possibilidade de uma liga à base de nióbio, ou seja, com presença majoritária do metal na composição, para utilizar nas turbinas dos aviões. Enquanto o nióbio é estudado para aumentar a eficiência das aeronaves aqui na Terra, a ciência já trabalha com aplicações do metal para nos levar a voos mais longos, em direção ao espaço. O foguete Falcon 9, lançado em novembro do ano passado em direção à Estação Espacial Internacional, levando a cápsula Dragon com 4 tripulantes, tem ligas especiais baseadas ou contendo nióbio empregadas nos motores de propulsão e na ponta do foguete. A liga C-103, por exemplo, é 90% composta por nióbio e capaz de suportar altíssimas temperaturas. O que talvez pouca gente imagine é que os resultados das pesquisas aeroespaciais envolvendo o nióbio têm um efeito importante na nossa vida cotidiana e nas revoluções na indústria, na mobilidade e até na saúde. A evolução da ciência dos materiais, normalmente ela é puxada para essas aplicações de fronteira.
Então, aeronáutico, por exemplo, é um grande campo onde os materiais são testados no limite. A aeronáutica também tem um grande exemplo. Então, muito do que a gente desenvolve no conceito de novas ligas ou superligas para essas aplicações, ao longo do tempo a gente pode observar desdobramento dessas aplicações em muitos outros campos. Então, vou dar um único exemplo aqui que eu acho que materializa bem. Turbinas aeronáuticas que exigiram desenvolvimento de materiais há décadas atrás e continuam nos provocando, que exigiram concepções de novos materiais, hoje elas são aplicadas em carros para fazer a sustentabilidade veicular. Então, turbinas de veículos têm conceitualmente o mesmo conceito de material que nós desenvolvemos lá atrás. Então, é um exemplo talvez bem claro de como a fronteira acaba sendo importante para a gente poder fazer a massificação de aplicações e trazer esse bem para a sociedade. E é justamente por isso, para que as tecnologias sejam massificadas e beneficiem um número cada vez maior de pessoas, que as pesquisas não podem parar. O investimento em P&D fez com que o Brasil desse os primeiros passos com o nióbio e se tornasse referência nesse segmento há mais de 6 décadas. Esse mesmo investimento vai garantir posição de relevância para o país no futuro. Isso aí tem uma analogia com o mercado de ações, né? Ninguém investe numa única companhia, você diversifica suas opções. Em pesquisa é a mesma coisa, você tem que abrir várias frentes, fomentar várias frentes, que uma hora ou outra elas vão se encontrar. E aí você tem um efeito sinérgico. E aí você tem, evidentemente, um boom. Cada produto desse que você conseguir desenvolver e tirá-lo da prateleira do laboratório e transformá-lo num produto de uso comercial, você tem um efeito absurdo na cadeia produtiva. E a melhor consequência disso, no fim das contas, é geração de emprego e de impostos, que podem ser reinvestidos na sociedade. A cada ano, a CBMM investe entre 150 e 200 milhões de reais no seu programa de tecnologia, que tem como objetivo desenvolver novas soluções e aplicações com base em nióbio para diferentes setores. E a julgar pelo que conhecemos até aqui, as aplicações são realmente inúmeras. Mas no dia a dia, você mencionou armação de óculos, lentes para os óculos, isso todo mundo usa, né? Quer dizer, é uma ferramenta de uso diário. Num celular, mesmo, né? Você tem nióbio embarcado, você tem displays principalmente, você tem uma simples pia de ácido inoxidável que está na sua casa. Essa pia de ácido inoxidável tem alguma percentagem de nióbio que melhora as propriedades de estampabilidade dela. A área médica é onde está bem próximo da gente. Esses outros exemplos que eu dei, na indústria automotiva, o veículo que você pega, o trem que você pega, de algum modo tem nióbio embarcado nele. Eu repito, é promissor, é um coadjuvante com um quase protagonista, mas a gente precisa transformá-lo. E esse papel, Carlos, tem que ficar com a gente. Nós temos que agregar valor, não deixar que os outros agreguem valor. No próximo episódio da série A Revolução do Nióbio, vamos mostrar como esse metal está protagonizando a transformação da mobilidade.